Iniciar. 0, 0, 0. Não, você vai iniciar. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6. Candidato 65 eliminado. Ter estrupado a minha filha de 3 anos e agora eu tô querendo falar a verdade, que não houve o estrupo, na verdade é uma história que eu inventei. Ele tá onde agora, o seu marido? Ele tá preso. Políticos, quando vão se candidatar, pregam a pauta feminista durante a candidatura, se elegem, então agora vamos ter que proporcionar leis, proporcionar emendas, proporcionar programas que vão beneficiar exclusivamente as pessoas. A gente se espantava muito com algumas denúncias e também com algumas denúncias na vara de violência doméstica, mas o tempo nos levou a verificar o tempo e a estatística. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Fiz um vídeo de mulheres que traem o marido quando ele sai para trabalhar. E sabe quantos comentários eu vi de mulheres falando que botam gaia? Milhares. Milhares. Falei, não, vou falar porque é chato e eu não gosto de mentir, entendeu? Entendi. Aqui esse tempo todo te respeitando. Nunca. Cara, você não tava me dando atenção, cara. Um cara e o melhor amigo dele é pecado? Pecado é vir pro mundo e não fazer homem sofrer. Tinham 4 pessoas na calçada e eu gritando, pedindo socorro, falando que eu estava sendo sequestrada. Ninguém quis me ajudar. Todo mundo eu falando que ele não estava armado e todo mundo vindo eu gritando dentro do carro. Ninguém foi solícito para me ajudar. Nem com porta aberta confie em mulher que lhe pedir ajuda, porque a coisa tá assim agora. Homens devem ignorar a mulher completamente que lhe pedir ajuda na rua ou numa casa, porque a mulher tá se tornando um bicho perigoso. Eu sou mulher e não vou passar pano, não. Mas alguns dos fariseus diziam: Senhor, chame a atenção dos seus seguidores para que não digam estas coisas. Ele respondeu: se eles ficarem calados, as pedras da estrada gritarão. Lucas, capítulo 19, versículo 39 ao 40. Tem um movimento que está rolando aí nessa geração de hoje, parece que se chamam Red Pill, Migdol, alguma coisa assim nesse contexto. A minha convicção não é baseada em nenhum desses movimentos que se tem por aí. A minha convicção é totalmente baseada em Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma, e também nos seus ensinamentos, nas instruções que os apóstolos receberam e as instruções dadas ao Espírito Santo ao apóstolo Paulo e a tantos outros que Deus levantou para transmitir a revelação das Escrituras. Eu tenho a minha própria convicção, da minha própria meditação da Palavra de Deus e orações. E nós vemos hoje que esses movimentos, ao menos parecem estar crescendo, de transmitir informações e fatos contundentes a respeito do feminismo,
do caráter da mulher caída, do ser humano caído, afastado do Espírito Santo, afastado de Cristo como único Senhor e Salvador. E quando fala afastado de Cristo, é da prática da palavra. Uma pessoa pode confessar com os lábios e o coração está longe, pode frequentar uma congregação, pode ser um líder, esposa, filho, pode ter parentes no meio religioso e ainda assim está afastado de Cristo, porque não tem uma prática de arrependimento, de conversão dos pecados e das iniquidades. E um dos fatores contundentes e marcantes para que essa divulgação esteja tão forte, geralmente também muito mais em pessoas que não confessam a fé em Cristo como o único Senhor e Salvador, é a omissão, a negligência da igreja, de pastores e líderes e membros e congregados da doutrina, que se deve não somente pregar de lábios, mas sobretudo com atitudes. Então o Senhor Jesus, ele já havia dito há muito tempo atrás que se aqueles que deveriam falar não falassem, ele faria que as pedras gritassem sobre a doutrina, a palavra, sobre ele. Porque alguns movimentos, algumas pessoas, elas estão pregando sobre Cristo, não como único Senhor e Salvador, porque não tomaram ele conscientemente, mas estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, não como morada, porque para ser morada tem que ser templo, tem que ser nascido do próprio Espírito Santo, mas estão sendo inspirados a falar uma verdade que a igreja, que os líderes não falam nessa época. Houve um homem, Caifás, ele não era morada do Espírito Santo, mas Deus o inspirou a falar sobre a morte de Cristo. Então Deus pode inspirar uma pessoa que não seja morada do Espírito Santo, tanto no contexto religioso ou fora, para anunciar Cristo, isto é, o seu ensinamento, tanto em palavras como em atitude, em um aspecto ou em outro aspecto. Então essas pessoas, elas estão trazendo uma doutrina que já deveria estar sendo pregada nas igrejas, na boca de pastores, de obreiros e, sobretudo, de esposa de obreiros, com atitudes nos seus filhos e filhas. Mas a omissão e a negligência impedem da mensagem ser transmitida por quem realmente deveria transmitir essa mensagem. Mas Deus, ele não é limitado a transmitir a sua palavra num contexto religioso, eclesiástico, sacerdotal, de contexto de religião humana. A palavra de Deus, ela será pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir, até por uma jumenta, se ele quiser. Mas a palavra de Deus tem sido pregada. E essa influência no mundo é até normal, está nas Escrituras. O espírito do anticristo que está no mundo a operar nos filhos da desobediência. Mas só que esses filhos da desobediência estão também nos templos religiosos, nas congregações, em alguns líderes e liderança, em suas casas, esposa, filhos e filhas. O espírito do feminismo, que é uma manifestação do espírito do anticristo, o espírito do machismo, que é uma transfiguração do espírito do anticristo, que o espírito do machismo e o espírito do feminismo são da mesma essência, negam as escrituras, e essa influência, ela também está forte dentro da congregação, no meio religioso. Homens, pastores, que eles têm medo de falar a doutrina, porque a mulher não está na posição, a filha ou filho, um amigo dele, obreiro, companheiro de ministério, que tem uma esposa, um filho, uma filha que está fora do padrão doutrinário. Para não perder a amizade humana, perde-se a amizade divina.
porque não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Você é amigo de um e aborrece o outro, ou você é amigo de outro e aborrece o outro. Então não há como andar agradando a Deus como amigo e agradando o mundo como amigo. Então, por várias questões, até políticas, sociais e materiais, não se aborda o tema como se deve, com tanta evidência e convicção espiritual, por medo da retaliação, da perseguição e da impopularidade que traz no ministério, na igreja, esse tipo de posicionamento espiritual, esse posicionamento que está dentro da doutrina de Cristo. Então o mundanismo tem entrado e permanecido em muitos ministérios, em muitos obreiros, principalmente naqueles que foram escolhidos pelo homem e não escolhidos por Deus. Porque quando alguém é escolhido por Deus e tem a inspiração da doutrina de Cristo, são como que impedidos de anunciar a palavra. Trazem-se a omissão e a negligência como doutrina espiritual. Há uma podação, há uma repreensão, há uma exortação naqueles que buscam viver sinceramente e verdadeiramente nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Então, todo esse murmúrio que há a respeito desses fatos é consequência da falta de influência, de fervor, de convicção espiritual na boca daqueles que estão pregando, tendo oportunidade, estando em evidência em ministérios. Eles não têm fervor nem de palavras, muito menos de atitude, e muito menos ainda, em alguns casos, de moral, para transmitir com convicção a doutrina de Cristo para o homem, para a mulher, na submissão e sujeição ao homem. Ministérios que consagram mulheres, até a pastoreio, presidente de outros pastores no ministério, onde o líder, ele falece. Quando ele falece, ele levanta o próprio filho, mesmo não sendo a pessoa que Deus quer que esteja liderando. Uma questão sacerdotal da lei judaica, que não é o contexto de hoje. Mesmo lá no tempo de Moisés, ele não levantou o filho dele para liderar. Foi Josué que Deus o escolheu. E quando esse ministério não tem um homem para liderar, se tiver filha, se levanta a filha ou as filhas para se liderar o ministério. E não é a sujeição, a dominância, a liderança de Deus dentro desses corações. Ali está a manifestação da serpente do Éden, que corrompeu Eva e levou a corrupção ao seu marido e a toda a descendência humana. Essa corrupção, ela não veio de hoje, ela já veio do Éden e está mais forte nos dias atuais. E alguns contextos de explicações e de vídeos desses movimentos, Migdol, Red Pill, isso já é da doutrina da palavra de Deus. A sujeição da mulher à masculinidade, à varonilidade, ao homem em sua essência como tal. Eles não estão falando nada novo, ainda que eles pensem que estão falando algo novo. Aquilo ali já é a doutrina da palavra de Deus, já está nas Escrituras. Eu tenho minha convicção antes de existir internet. Eu tenho minha convicção bíblica antes de existir YouTube, Facebook. Então, antes de existir esses movimentos que trazem, em certas partes de contexto, a doutrina das Escrituras, isto já existia antes desses que estão falando nascerem. A palavra de Deus já existia antes do mundo ser conhecido como mundo ou qualquer outra ciência filosófica
ou de psicologia, psicanálise humana. Já existia Deus e Cristo antes de existir Adão, Eva, antes da queda do homem. O Espírito do Senhor, de sabedoria e ciência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus, já existia e já aprendia com Deus. Não há nada novo debaixo desse céu. Tudo que foi hoje já foi ontem, mas só que hoje, como está chegando mais próximo a volta de Cristo e o fim dos demônios e das suas atividades demoníacas, e os mesmos sabendo isso, eles estão atuando com mais força e com mais convicção para destruir a convicção das pessoas naquilo que Deus estabeleceu para a família. Por isso que as Escrituras dizem que no final do tempo o amor se esfriaria, mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. A perseverança nos ensinamentos do temor de Cristo, dos seus mandamentos, não só em palavras, mas sobretudo em atitudes. Infelizmente, nem em palavras nós temos ouvido discursos fervorosos com sabedoria, ciência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de Deus nos púlpitos das igrejas. É sempre um discurso tímido, é sempre um discurso medroso, é sempre um discurso onde fica se querendo evitar o confronto com os espíritos caídos. Não se tem a mesma ousadia de Satanás para se combater suas mentiras. Satanás tem uma ousadia para combater a verdade. E aqueles que deveriam ou devem ser o representante da verdade não têm o mesmo fervor, nem de palavras e muito menos de atitude. E mais um dos motivos do esfriamento e do abandono, tanto de homens, como de mulheres, como de jovens, do ministério, da congregação, ou mesmo quando estão por questões sociais, políticas, de fama, de glória, de honra, de louvores humanos. Não no contexto espiritual dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E adorar o Pai em espírito e em verdade é estar sob o domínio, a liderança do próprio Espírito Santo, que nos faz lembrar não só de uma forma intelectual, mas de uma forma prática, a maneira que se deve viver, a maneira que se deve ser no seu contexto de realidade de vida, tanto solteiro como casado, como membro, líder ou liderado, pastor, ovelha, homem, mulher. Todos nós temos um papel diante do Senhor e diante do nosso próximo, e tudo naquele dia será cobrado. O que tu fez com o dom que eu te dei? O que tu fez com a palavra que eu te dei? O que tu fez com os meus santos e justos testemunhos para me glorificar, para me honrar, para me louvar? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Esses são verdadeiramente irmãos, são realmente a família do Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de aparência exterior, mas de conversão interior, que também se reflete no nosso exterior. As obras que comprovam que nós temos fé naquilo que pregamos, ou ao menos ouvimos do Espírito Santo, ainda que sejam pelas pedras. Boa meditação e fique com Deus.